Alô, alô, galerinha, o pessoal aí que está estudando física comigo, eletricidade, é um material que eu vou deixar de apoio para a resolução da atividade passada aí para vocês, ó. Campo elétrico resultante. Vamos trabalhar agora, ó, com duas ou mais cargas elétricas, beleza? Então, ó, vamos trabalhar com duas cargas elétricas. Então, vamos fazer o esquema físico. Eu tenho aqui uma carga elétrica. Essa carga elétrica vai valer 4 microcoulombs positivo e uma outra carga elétrica positiva também de 6 microcoulomb. As cargas elétricas elas estão a uma determinada distância, ok? Essa distância é 60 centímetros, ok? Então, a gente vai calcular o campo elétrico no ponto médio da distância entre as cargas, ou seja, aqui, ó. Aqui a gente vai calcular o campo resultante. Porém, para a gente calcular o campo elétrico resultante, eu vou colocar aqui uma carga de prova e toda a carga de prova ela é positiva. E a gente vai fazer aqui as decomposições das forças que existem aqui. Aprendemos que temos na eletricidade as linhas de força, ok? Essas linhas de forças, elas indicam o campo elétrico. No caso aqui são cargas, no caso aqui é uma carga positiva, então o campo elétrico é divergente, beleza? O campo elétrico divergente. Consecutivamente, nós temos também as linhas de força da outra carga, ok? Então aqui são as linhas de força, são as linhas do campo elétrico. E aí a gente vai fazer o estudo, ok? Aqui eu vou chamar de carga 1 e aqui de carga 2. Vamos calcular o campo elétrico, ok? Vocês vão dar uma pausa para poder calcular e depois soltar e ver se o cálculo e todo o procedimento foi certinho, tá certo? Aqui eu vou calcular especificamente o campo elétrico. Então vamos nessa, né? A gente vai fazer uma relação entre essa carga e essa carga de prova colocada aqui no ponto médio da distância entre essas duas cargas. Observe que aqui é a carga positiva e aqui é a carga de prova que é positiva. Observe que vai ter uma força, deixa eu pegar aqui uma caneta, vai ter uma força aqui que vai fazer com que a força esteja apontando para o lado de cá, né? Eu vou escrever bem clarinho, isso aqui é a força, certo? Essa é a força. E estudamos que a força e a carga na carga de prova, a força na carga de prova, o campo elétrico ele é na mesma direção que a força elétrica. Então aqui é o campo elétrico na forma de vetor relacionado com a carga 1. OK? Então a gente fez essa decomposição aqui. Agora vamos fazer a decomposição com relação à carga 2. A carga 2 com essa carga de prova, cargas de sinais positivos, elas se repelem. Então a força vai ter uma força que vai estar neste sentido aqui, ok? Então a força ela é diretamente proporcional ao campo elétrico, logo a carga 2 vai ter um campo elétrico nesta direção aqui, ó. Campo elétrico da carga 2, ok? Aí veja só, observem aqui que o ângulo entre esses campos elétricos aqui, deixa eu pintar, então o ângulo, deixa eu dar uma ampliada, o ângulo aqui é um ângulo de 180 graus.
Um ângulo de 180 graus é chamado de ângulo raso. E aqui a gente pode aplicar a lei dos cossênios. Vimos em sala de aula o seguinte: se o campo elétrico 1 se for maior do que o campo elétrico 2, a gente vai calcular, né, a intensidade do campo elétrico resultante vai ser campo elétrico 1 menos campo elétrico 2, ok? Ou se o campo elétrico 2 for maior do que o campo elétrico 1, aí como é que a gente calcula a resultante? Campo elétrico 2 menos o campo elétrico 1. Ok? Ok? Para a gente não aplicar a lei dos cossênios, a gente tem que ter isso aqui no cocão. Beleza? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos calcular o campo elétrico 1, que é a constante sobre a carga 1 pela distância ao quadrado 1. Ok? Consecutivamente, vamos também ao mesmo tempo calcular o campo elétrico 2, que é a constante carga d ao quadrado. Distância 2, né? Ao quadrado, desculpa aí. Então, campo elétrico 1, vamos colocar os dados numéricos, tá? Algumas coisinhas de matemática aqui a gente vai dar um pinote e vocês vão ter que calcular, beleza? Primeiro, a constante, que a gente já viu, que é 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga 1, que é positiva, 4 microcoulombs, então vai ser 4 vezes 10 elevado a menos 6, sobre, como é um ponto médio, a distância foi 60, então aqui é 30, e aqui é 30. Então a gente já aprendeu a transformar 30 centímetros em metros e ao mesmo tempo escrever em notação científica. Então, vamos usar aqui de forma direta, ok? Fazendo aqui as continhas, ok? O campo elétrico 1 vai ser igual a 4 vezes 10 elevado a menos 5 sobre 10 elevado a 5, Newton por Coulomb. Aqui é o campo elétrico 1. De forma análoga, né? Campo elétrico 2, a gente substitui os dados numéricos, carga 2, a distância, que é 3 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. E aqui tem um pinote da matemática, tá? O pinote da matemática aí vocês vão fazer conta, eu não. Vai dar 9 vezes 10 elevado a 5 newtons por coulomb. Observando agora, depois que a gente fez aqui as contas, a carga 2, o campo 2 é maior do que o campo 1, tá? O campo 2 é maior do que o campo 1, então a gente vai fazer o cálculo do campo resultante. Logo, o campo resultante vai ser esta aqui, ó. Continhas de matemática, né? Continhas de matemática. O campo elétrico resultante é o campo 2 menos o campo 1. Efetuando aqui as operações matemáticas, vamos fazendo aí. Observe que as potências de base 10 são iguais, mesmo expoente, então a gente vai operar somente os números aqui na frente. 9 menos 4 dá 5, vezes 10 elevado a 5 newtons por coulomb, ok? Então aqui nós encontramos o campo elétrico resultante,
Aqui é a parte matemática, então o mais interessante é aqui, né? Certo? Se aplicar a lei dos cossenos, vai ser outra forma matemática da gente encontrar, tá? Então aqui, ó, as cargas são os vetores que representam o campo elétrico, são de sentidos contrários. Então de sentidos contrários a gente calcula fazendo a conta de subtrair, beleza? A gente tem que prestar atenção neste detalhe aqui, certo? E depois as continhas matemáticas. Então as continhas matemáticas aqui refaçam com bastante atenção, ok? Bom dia, boa tarde, boa noite.